A estimativa para a safra de inverno é de que a produção brasileira de grãos alcance 229 milhões de toneladas este ano. Isso equivale a uma redução de 3,3% em relação à safra anterior. As reduções nas precipitações impactaram o potencial produtivo do milho, por exemplo. Para o trigo, porém, há uma estimativa de aumento de 4% na área semeada, isso em nível de Brasil. Quais são as projeções para o estado e para a região de Passo Fundo é o que vamos saber a partir de agora com os nossos convidados. Estão aqui conosco o engenheiro agrônomo da Emater, Cláudio Doro, o gerente comercial da Biotrigo de Passo Fundo, Lorenzo Maccioni Vieselli, e o representante comercial da HS Sementes, Mário Klein, também aqui de Passo Fundo. Obrigada pela presença de todos vocês. Começo com o Cláudio Doro para a gente saber as perspectivas do trigo especialmente, não é? Mas tem outras culturas também, mas do trigo especialmente na nossa região e no estado. Vamos ter uma redução de área de novo, Cláudio? Infelizmente, Sulmara, já foi confirmado pelo levantamento que a Emater fez recentemente, primeira estimativa de plantio, resultou numa redução de 3,35% em relação ao ano passado. Deveremos cultivar no Rio Grande do Sul 696 mil hectares. E a nossa região aqui de Passo Fundo deverá cultivar em torno de 49.960 hectares. Felizmente, nossa região, em divergência ao estado, nós deveremos ter um acréscimo de área em torno de 5%. A nossa região terá um acréscimo. Agora, o que contribui para esse crescimento no Brasil de 4% na área plantada? Quais são os estados que estão... O Paraná ampliou um pouquinho a área de plantio em relação ao ano passado e nós reduzimos um pouco também, né? Mas o que pesou a nível de Brasil, a ampliação de área, são dois fatores. Primeiro, o câmbio, né? Com o dólar valorizado, isso aí encarece as importações, aí inclusive estimula os preços no mercado interno brasileiro e fez com que, na hora de tomar a decisão, o preço vigente no momento seja atrativo. E aqui, falando particularmente a nível da região do Rio Grande do Sul, a condição climática. Esse ano, diferente do ano passado, nós tínhamos um prognóstico nessa mesma época de um inverno principalmente com chuvas acima da média, principalmente no mês de setembro e outubro, na pré-colheita. E esse ano nós temos uma previsão climatológica, nós temos um inverno normal e temos chuvas normais também no mês de setembro e outubro, que é a época do ano em que marca a qualidade e produtividade. O clima vai ser favorável, então, então é somatório de dois fatores, condição climática e preço interno em elevação, comparando com o ano passado. No momento de tomar a decisão, o agricultor pesou muito na atitude e, felizmente, a nossa região aqui, em contradição ao estado do Rio Grande do Sul, vamos ter um pequeno aumento. Agora, Lorenzo, o que tem contribuído para que o produtor se desestimule com o plantio do trigo no Rio Grande do Sul? É uma questão econômica também, né? O produtor ele faz um cálculo, que é custo de produção versus a produtividade, então ele faz uma questão econômica, se está empatando, se está dando lucro, se está dando prejuízo. E os preços dos últimos meses, não nesse atual momento, mas do início do ano passado, estavam girando em torno de R$500, R$550 a tonelada do grão. Então, mesmo você tendo uma produtividade boa de 60, 65 sacas, muitas vezes, dependendo do custo de produção e investimento que você tinha, isso estava empatando ou não agregando lucro, porque também não estava tendo uma liquidez do trigo. Então, o produtor precisava de caixa, precisava fazer dinheiro, digamos assim, botar dinheiro no caixa para fazer investimentos na próxima safra, que seria a cultura da soja, e isso acaba limitando. Então, isso você acaba tendo desestímulo, porque você passa 6 meses investindo, né? Você colhe, trata, e na hora de você comercializar, você também não tem esse retorno, essa liquidez. Isso é um dos fatores que também desestimula. E um dos outros fatores é a questão climática, né? Nosso estado, ele tem anos bons, tem anos ruins, né? E em 2017, ele foi um ano não muito bom no momento da colheita, né? Também teve uma condição atípica que ano passado, em período de junho a agosto, ficou quase 50 dias sem chuvas. E fez calor, né? Fez Eu muito lembro calor. que não tivemos inverno, na verdade. Isso já reduziu o potencial produtivo, né? E quando chegou no momento da colheita, ainda choveu na colheita. Então, a gente teve problemas também de qualidade, de rendimento. Isso também, mais o custo de produção, a questão econômica, isso acabou fazendo o produtor tomasse uma decisão de, daqui a pouco, reduzir mais ainda
a área de trigo, né? E como o Cláudio agora comentou, houve essa questão de valor de matéria-prima, né? Que isso acabou estimulando também o produtor a repensar e, não, vou tentar mais um ano, vou fazer mais um aumento de área ou aquela decisão de interromper, não plantar, ele continuar plantando também. Agora também teve uma decisão tardia aí do produtor, teve produtor que deixou para, não é, resolver mais tarde, daí não encontrou mais semente no mercado. Muito bem, exatamente. Quando estava em janeiro, fevereiro, o preço do grão do trigo ele não estava atrativo. Então, realmente, ainda tinha aquele cenário, aquela sensação de que o produtor não iria plantar. E o produtor, ele falou, até para o produtor de semente, muitas vezes, olha, eu não vou plantar trigo. Então, ano passado, a gente já teve uma dificuldade climática no momento da colheita. Foi difícil fazer semente um grande volume, com qualidade, tudo isso, né? O produtor se esforçou, conseguiu fazer, mas ele vinha falando que não iria plantar. E chegou nesse momento agora de decisão, no momento, na época certa de plantio, ele tomou a decisão de plantar. Quando ele foi buscar a semente, a semente que ele queria não tinha mais. Uhum. Então, ele acabou optando por outras cultivares, mas acabou conseguindo também. Isso teve dois fatores. Primeiro, que o Paraná demandou mais semente, então veio buscar no Rio Grande do Sul, e quando o produtor gaúcho tomou a decisão de tomar, isso acabou faltando um pouco. Talvez isso também tenha limitado um pouco o crescimento no estado em algumas regiões. Pois é, Mário. Então, o produtor, quando decidir que quer plantar o trigo, ele tem que buscar a semente em primeiro lugar para não ficar nessa situação que ficou aí. Na verdade, historicamente, a gente não enfrenta esse problema, porque sempre nos anos anteriores teve oferta suficiente de semente ou sobra de semente, então talvez até por isso o produtor não tenha se preocupado tanto em antecipar essa decisão, né? Uhum. Mas isso foi um fator atípico, né? Porque nós tivemos uma redução de oferta de semente em função da questão climática. Se colheu bem menos, né? Se teve problema com qualidade, então a oferta de semente ela foi menor. E outro fator que já foi comentado aqui, nós exportamos sementes para os outros estados, para o Paraná, que planta mais cedo. Então, eles vieram antes para comprar semente. Outros estados, Minas Gerais, o próprio Mato Grosso do Sul, que é praticamente insignificante no plantio de trigo, está plantando trigo, né? São Paulo também está plantando trigo, então eles vieram buscar semente aqui. Então, deu uma enxugada no mercado, então acabou acontecendo esse fator de faltar semente ou faltar aquela cultivar que o produtor gostaria de plantar. Esses dois estados, Mato Grosso e São Paulo, que estão plantando trigo, é uma novidade isso no mercado? Não, até eles plantam, mas eles estão aumentando a área, né? Então, em função da entre-safra com preços bons de trigo, isso está estimulando e eles estão perto, mais próximos do maior mercado consumidor de trigo, que é São Paulo, né? A Grande São Paulo tem uma população maior do que todo o estado do Rio Grande do Sul, então tem bastante consumo e eles têm e quanto mais próximo, mais agrega valor. Então, tanto é que o trigo no Paraná ou nesses outros estados vale bem mais do que para nós aqui. Então, o agricultor é melhor remunerado, então por isso que também incentiva o plantio. Pois é, isso que eu gostaria de entender, ou que fosse explicado de uma outra forma, talvez. O Rio Grande do Sul, que já foi considerado celeiro do país, não é? Um grande produtor de trigo, perde área todo ano. E aí outros estados, né, começam a investir mais no trigo. Por quê? O que... veja só, o Rio Grande do Sul está plantando em torno de 700 mil hectares de trigo. Isso é insignificante, né? Se comparado à soja, que são mais de 5 milhões de hectares, isso dá um pouco mais de 10% da área de soja que nós plantamos com trigo. A nível do Brasil, nós plantamos 2 milhões de hectares, quando na soja nós plantamos 35 milhões de hectares. Isso representa 6% da área de soja. Então, nós teríamos um potencial imenso para avançar na cultura do trigo, até porque nós produzimos, nessa última safra, sequer produzimos a metade do que nós consumimos. Então, mesmo que neste ano a gente tenha uma safra normal, nós vamos produzir talvez a metade do que o país consome. A outra metade ainda vamos ter que importar. Mas aí tem uma questão econômica.
A nível mundial, o trigo está num valor bastante baixo, né? Então, isso também reflete aqui dentro, porque o trigo importado ele entra muito barato, então há toda uma questão econômica. Mas isso não desestimularia também outros estados de produzir? Essa é a questão, porque não é só o agricultor gaúcho que fica desestimulado em função do comércio internacional. É que nós temos dois fatores que são incontroláveis, que é a questão de clima e mercado. E se tu fizer uma história nos últimos 10 anos, nós praticamente 6 anos nós perdemos economicamente com o trigo, tivemos 1 ou 2 anos que nós conseguimos empatar e em 2 anos nós ganhamos. Então, isso se deve a 2 fatores. Primeiro é clima e questão de mercado, que foge ao controle da atividade humana. Então, por esses 2 fatores, nós temos uma condição climática bastante instável aqui no Rio Grande do Sul e temos um mercado bastante instável também. Que nem o Mário falou, agora hoje no mercado internacional o trigo está em baixa, está caindo. Teve anos que o trigo estava mais baixo ainda, teve anos que tinha cotações bem melhores. Então, para um moinho adquirir, fazer contrato no mercado futuro, complica essa situação, porque ele não tem certeza de qualidade e também da quantidade a ser entregue. Então, nós ficamos à mercê desses 2 fatores, clima e mercado. Como ultimamente o fator mercado e o fator clima tem sido negativo, por isso que se detém nos últimos 3 anos, aí a área vem caindo drasticamente. E na safra 2013-14, o Rio Grande do Sul chegou a plantar 1.184.000 hectares. E veja bem, esse ano nós não vamos plantar 700.000 hectares. Sim. Então nós temos uma redução de área de 500.000 hectares. Pouquinho tu calcula menos que isso metade, na economia regional, na economia estadual, para os municípios, a repercussão na economia como um todo, o impacto negativo é essa redução drástica na área. E tem como estimular o produtor a plantar, por exemplo? Tem. Até fazendo um complemento no que o Doro falou, e em resposta à tua pergunta também, o estado hoje de Minas Gerais ele passa a ser o 3º maior estado produtor de trigo no país. Primeiro Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Antes era Santa Catarina, e Santa Catarina foi para o 5º lugar. Agora Paraná, Rio Grande do Sul, Minas, São Paulo e Santa Catarina. Então realmente está tendo uma inversão de ordem, de área para o norte. O que o Mário fala realmente o Paraná, Minas, eles estão colados no maior centro de consumo, que é São Paulo também, aquela região. Mas o que faz com que aquela região cresça? É que também houve uma evolução genética de materiais mais adaptados àquela região, sendo os mesmos materiais hoje plantados lá, semeado aqui também, né? Mas uns materiais com excelente qualidade industrial, muito bem aceitas pelos moinhos locais. Isso também faz com que o moinho lá estimule a produção, porque ele sabe que vai ter mais rendimento, mais qualidade, menos perca por doenças, né? E tem aquela história de que, assim, o mesmo trigo aqui do sul dá lá no Cerrado, onde é mais quente. Sim, o trigo de primavera que a gente tem aqui no Brasil, a questão de com frio ou sem frio não é limitante para a produção, né? O que tem é soma térmica na questão agronômica, que ele vai produzir em qualquer lugar do Brasil. Inclusive, a gente instalou ensaios de trigo na Bahia esse ano, porque a Bahia está começando a tendenciar algumas áreas para trigo, né? E uma questão muito importante que o Doro comentou, a gente chegou a produzir 1.184.000 hectares no Rio Grande do Sul. Mas foi no mesmo momento que a gente teve as retenções, né, lá na Argentina, e onde foi a menor área da Argentina naquele ano. Então, também houve uma inversão de mercado. Tá certo. A gente vai fazer um intervalinho e volta em seguida, continuando aqui com o nosso tema sobre a lavoura de inverno. As projeções para a safra de inverno é o tema do Estúdio 4 desta semana. Agora eu fiquei preocupada aqui, porque no intervalo a notícia não é muito boa. Eu quero saber o seguinte, o trigo, ele não é fundamental para fazer essa rotação de culturas, para preparar a lavoura para a soja, ou existem outras culturas que podem ocupar a lavoura para esse preparo de solo? Um dos motivos, Lumara, que o pessoal insiste em continuar plantando trigo, justamente é essa questão agronômica. Porque o trigo ele mantém o solo coberto, melhora a condição física e química do solo, ele protege o solo contra a erosão,
E ele, no sistema de plantio direto, ele é um fator, ele é muito importante. E também tem a opção, quem sabe lá no final do ano, se o clima colaborar, do agricultor fazer um caixa. Então, por esse motivo é que o agricultor continua plantando. Agronomicamente, ele é muito importante. Porém, o lado econômico, na hora da decisão, às vezes pesa mais do que o agronômico e o agricultor opta por uma redução de área, que nem aconteceu esse ano no estado. O diferente aqui do Rio Grande do Sul, que nós pensamos mais no lado agronômico, até porque nós temos 3 entidades de pesquisas aqui excelentes, que é a Embrapa Trigo, a Aera Sementes e a Biotrigo, que justamente por estar aqui na nossa região, automaticamente eles fomentam também o plantio em maior intensidade. Lourenço. E complementando também, essa questão de o produtor insistir, né, e realmente ele quer, porque ele sabe dos benefícios que o trigo traz para o sistema de cultivo, né. Até uma questão de controle de ervas daninhas, né, de plantas daninhas, que tem um alto custo na soja, como perca de produtividade da soja e também o gasto com herbicidas. O trigo, ele minimiza isso. Então, o trigo também traz vantagens na questão de controle de custos na soja, né, que dá o seu ganho. Mas uma coisa que chama atenção é que é o seguinte, a gente está no sul do país, no último estado, né, e nós temos uma limitação logística. O Rio Grande do Sul, a parte da indústria moageira do estado, ela consome anualmente, em média, em torno de 1,5 milhão de toneladas de trigo, provenientes daqui. E eles têm capacidade de moagem até 1,8 milhão, quase 2 milhões de toneladas. E eles não estão operando na capacidade máxima. Por quê? A farinha também encontra limitações logísticas. Até você chegar com a farinha nos grandes centros consumidores, que são São Paulo, Minas e o Nordeste, né, você tem a logística, tem que atravessar o país, isso se torna caro. E o que a gente tem de opção são malhas rodoviárias, né? A ferroviária, infelizmente, a gente não consegue usar. E também, o Rio Grande do Sul, quando ele produz mais do que 1,5 milhão de toneladas de grão, o mercado local não absorve tudo isso no ano. Então, sempre acaba tendo, a gente tem um estoque de passagem do ano para o outro, um caso que aconteceu de 2016 para 2017, né? O que a gente poderia ter de melhor para aumentar a área do Rio Grande do Sul e a gente se tornar competitivo em abastecer os outros estados ou também daqui a pouco competir internacionalmente em locais que estão abrindo mercado para o trigo, é a gente ter uma melhor infraestrutura de portuária. Hoje, o Rio Grande do Sul ele tem espaço no porto de dezembro a fevereiro, 3 meses. Então, se a gente não colocar todo aquele excedente nesse espaço, o porto se fecha, ele começa a operar com exportação de soja e milho. Então, diferentemente da Argentina, onde a Argentina vai produzir seus 6,6 milhões de hectares esse ano, estão tendo um aumento considerável lá, mas eles não têm a dificuldade logística na hora de exportar. Uhum. Então, eles têm porto durante todo o ano, localizados em vários lugares, né, onde eles conseguem fazer a exportação independente à época. Já o Brasil, especificamente o Rio Grande do Sul e também o Paraná tem suas limitações, a gente não consegue fazer essa logística durante o ano. Então, a gente acaba deixando de participar internacionalmente em momentos importantes, onde os estados do Nordeste, por exemplo, que consomem 3 milhões de toneladas de grão e que importam da Argentina e importam dos Estados Unidos e Canadá para fazer a sua composição. Então, a gente realmente precisa melhorar a questão de logística, infraestrutura e acesso ao mercado durante todo o ano. Senão, a gente não vai conseguir... Aliás, essa questão de infraestrutura, a gente foi pego aí com a greve dos caminhoneiros, que acabou atingindo toda a economia do país. Certamente, Mário, isso também prejudicou o agronegócio. Na verdade, hoje ainda... Depois de um mês, né, ainda continua muito travado todos os negócios, não só de trigo, como de milho e de soja, em função da questão de logística. Então, nós temos, inclusive, algumas situações de negócios que foram contratados antes e até o momento não foram transportados, porque o frete agora é outro. Uhum. Então, não fecha a conta. E está essa polêmica da tabela de frete aí, que está no STF, ainda não foi decidido. Isso não está cabendo hoje na margem dos negócios que estão sendo feitos. Então, novos negócios também não estão acontecendo, ou muito poucos, né? Muitos negócios, inclusive, estão sendo transportados por empresas com a frota própria, para não ter que arcar com esse custo maior de frete. Então, na verdade... A greve, em tese, até continua, né? Porque, infelizmente, então está prejudicando, na verdade, todo mundo. No final, alguém vai pagar a conta, né? A gente
gostaria que não fosse o agricultor, né, recebendo menos pelo produto em função de custos maiores de logística. E nessa questão que foi falado sobre o trigo, que nós estamos, na verdade, num extremo de um continente, né, de um país que tem tamanho continental, é um dos fatores que faz com que o produtor aqui do Rio Grande do Sul receba menos pelo trigo em comparado com outros estados, né? Pela questão da distância, pelo alto custo da logística, que dependemos praticamente só de rodovia, né? Então, talvez até essa greve sirva de estímulo para que no futuro a gente tenha um perfil logístico diferente, usando mais hidrovia, usando mais ferrovia para diminuir esse custo de logística. E um outro fator que nós temos que prejudica muito o trigo do Rio Grande do Sul é a lei de cabotagem. Então, por exemplo, um trigo para ser transportado do Porto de Rio Grande para Recife, ele não pode ser transportado por navios estrangeiros. Então, um navio estrangeiro que traz fertilizante para o Rio Grande do Sul e vai vazio até o Nordeste, ele não pode fazer frete interno por causa de uma lei antiga que se chama Lei de Cabotagem, e isso também encarece muito a questão de logística e impede que a gente transporte trigo do Rio Grande do Sul para o Nordeste e seja mais barato importar do Nordeste da Argentina do que do próprio Rio Grande do Sul. Tem mais essa barreira. Agora, eu queria perguntar para o Lorenzo, isso de certa forma traz algum desestímulo também para a pesquisa? Porque, como o Doro citou, a gente tem 3 grandes empresas aqui em Passo Fundo, não é? Fazendo pesquisa de trigo. De certa forma, pode ser que sim, mas a gente tem que se manter estimulado, né? E olhando para essas dificuldades, a gente olha sempre oportunidades, né? Então, se nós nos desestimularmos e a gente deixar de trazer tecnologia para o produtor, aí sim, a coisa vai ficar séria. Então, o que a gente pensa é que tem muita coisa para evoluir, assim como grandes mercados que já evoluíram nesse sentido. Por exemplo, a Argentina é um tradicional exportador de trigo para o mundo. Aliás, você participou de um evento lá. Exato. E o que traz de novidades para nós? Eu fui num evento chamado A Todo Trigo, organizado pela Federação dos Acopiadores, que seria a Associação dos Cerealistas, né? E é um evento bianual, ocorreu em Mar del Plata, né? No mês passado. Quando eu cheguei lá, eu fiquei impactado pela estrutura organizada para receber os convidados, né? São mais 1.000 pessoas que participaram daquele evento. São produtores, agrônomos e os próprios cerealistas do país. E eles tratam a cultura do trigo, a mensagem foi essa, eles tratam a cultura do trigo como cultura principal, né? E uma mensagem do presidente da associação, ele falou assim, vamos fazer essas mudanças pela nossa nação. Então, uma mensagem que se remete a todos os agricultores para eles fazerem mais investimento e buscar mais mercados de trigo no mundo, trigos de qualidade. Uma mensagem que foi dada lá foi assim, eles mostraram num quadro como é que funciona a produção da Argentina. Olha, a gente produz 18 milhões de toneladas na última safra. 5 milhões foi para o Brasil e 5 a 6 milhões foi consumido internamente. Nos sobraram aí 8 milhões que a gente buscou mercado internacional. Só que se esses 8 milhões de excedente de produção, eles exportaram a fim de mercados de ração, trigo feed, né? Então, trigo com menor valor. E os 4 participantes da parte econômica, eles falaram assim, olha, de vez de exportar 8 milhões a R$200 a dólar a tonelada, por que a gente não exporta 10 milhões, 12 milhões a 240 no preço de hoje, né? Então, eles passaram uma mensagem técnica, mostraram muitos trabalhos, muita orientação de mercado para os argentinos em melhorar a qualidade, em elevar a qualidade do trigo. Se isso eles vão conseguir fazer de um ano para o outro, fica uma dúvida. Mas a mensagem é clara. Eles vão competir... A aposta deles eles têm uma estratégia, eles usam muito a estratégia. Então, eles falaram assim, olha, vamos buscar mais valor agregado no mercado, vamos competir com o trigo russo, que ele atinge mercados de qualidade, né? E isso passa uma mensagem para nós. Bom, a Argentina vai aumentar a qualidade. Nossa, eles vão aumentar a área, isso vai afetar o Brasil? Eles já têm 8 milhões de toneladas sobrando, eles vão ir para 12. Eles já têm sobrando. Então, eu acredito que a única questão que a gente tem que começar a ver no mercado brasileiro, inclusive no Rio Grande do Sul, é o investimento nas lavouras para a gente ter trigos de alta qualidade, sim, para a gente competir nesse mercado que está começando a se surgir no cenário do Mercosul. Agora, a gente tem uma contradição, né, Doro?
Em 2013, quanto era a área plantada de trigo no estado? 1.184.000 hectares. Agora a gente está com um pouquinho mais de 50%. Isso. A gente está indo para o fim dessa cultura no Rio Grande do Sul? Não, Estou sendo pessimista demais. Não, acho que é muito pessimismo, não. O trigo ele tem o espaço já garantido nas propriedades. Principalmente o trigo está sendo muito seletivo, ele está sendo induzido para média e grande propriedade e propriedades que têm alta tecnologia. Porque a única saída que nós temos para conseguir driblar esses preços baixos, que eventualmente ocorrem, como nos últimos anos, é a questão de ter alta produtividade e qualidade. E aí passa por conhecimento técnico e passa por tecnologia. Mas eu acho que a greve dos caminhoneiros nos deixou um alerta muito importante. Veja bem, para nós sair com trigo aqui de Passo Fundo e ir até o Nordeste, são 6.000 quilômetros rodados via rodoviário. E nós temos uma costa navegável de 8.000 quilômetros. Então, nós poderíamos utilizar isso aqui via hidroviário. Sim. E nós estamos utilizando o modal de transporte mais caro tem, que é o rodoviário. Os países desenvolvidos utilizam 18% transporte rodoviário. Nós estamos utilizando 65%. Então, isso é um dos fatores de que nós perdemos em competitividade. Mas eu vejo que o maior problema nosso não é nem o modal rodoviário, é uma questão estrutural mesmo. É a questão de alta carga tributária. Nós perdemos em competitividade com outros países, perdemos com outros estados também da federação, por nossa carga tributária muito alta. É em torno de 26% do custo são tributos. Isso aí acaba penalizando ou o consumidor ou o produtor rural, no caso nosso, que é o triticultor. E são todas decisões de governo, né? Não passa só pelo produtor, as decisões são de governo. Exatamente, é uma decisão política. Por isso que nós devemos se portar muito bem, na hora de votar, eleger bons candidatos e principalmente nós da bancada agrícola aqui, candidatos que veem o Rio Grande do Sul e veem o Brasil do ponto do agronegócio, para nos auxiliar, porque ultimamente quem tem sustentado esse país no PIB positivo é a questão do agronegócio. Então nós temos que fortalecer esses elos da cadeia e principalmente estimular a produção, o produtor rural, para que nós possamos, no médio e longo prazo, quem sabe, levantar o Brasil economicamente. Eu sei que está bem no início da safra, mas já dá para dar uma ideia de quanto vai se colher nessa safra? Tem uma projeção de produtividade? Tem. Nesse levantamento que a Emater fez da primeira intenção de plantio, está trabalhando com a produtividade de 2.600 quilos por hectare. É uma média conservadora, porque tu tem que considerar anos bons e anos médios e anos ruins. Então, se tu pegar nos últimos 7 anos, que foi considerado como média, dá 2.600 quilos por hectare. É uma média razoavelmente fácil de atingir, mas temos potencial de colher aí 6, 7, 8 toneladas por hectare, que já foi obtida com produtores em anos próximos daqui. E nós deveremos ter uma colheita no Rio Grande do Sul em torno de 1.500.000 toneladas, que atende à demanda interna, conforme o Lourenço falou, que é a demanda e que é o consumo interno do Rio Grande do Sul. O que nós produzirmos a mais é excedente que nós vamos colocar em outros estados da federação ou no mercado internacional, onde nós já abrimos uns canais de exportações. Tá certo. Obrigada pela presença de todos vocês. O programa está terminando, mas se você perdeu alguma coisa e quer rever este conteúdo, vai lá no canal do YouTube da UPF TV, no endereço que aparece na sua tela, e reveja este e outros programas. Até a próxima semana.